se apresentava com seus advogados. 5 minutos antes, o executivo da JF, Ricardo Saldi, chegava em um sedã preto. Ninguém quis falar com os jornalistas sobre a prisão. A tarde avançava e haviam dúvidas. Joesley e Saldi seriam levados ao IML para a realização do exame de corpo de delito? Afinal, essa é a condição para que qualquer pessoa seja levada para uma carceragem. E mais, quando seriam levados a Brasília? No início da noite vieram as respostas. A pedido da defesa, o Supremo Tribunal Federal abriu exceção e determinou que o exame de corpo de delito dos presos seja realizado somente nesta segunda-feira, ao chegarem a Brasília. Um memorando com esta informação foi enviado ao setor de custódia da Polícia Federal em São Paulo. Assim, o documento permite que a polícia mantenha Joesley e Saldi presos, mesmo sem a realização do exame. Em seguida, os dois foram levados para celas no 3º andar do prédio da Polícia Federal. Pois é, nessa segunda-feira eles serão levados para Brasília, mas nesse momento agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal estão nas ruas do Rio de Janeiro para cumprir mandado de busca e apreensão na casa do ex-procurador Marcelo Miller, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. Um carro da Polícia Federal e outro do Ministério Público chegaram ao local por volta das 6 horas da manhã. Aqui em São Paulo, 5 a 7 equipes deixaram a sede da PF na Lapa ainda de madrugada para cumprir mandatos relacionados à prisão de Joesley Batista e Ricardo Saldi. Uma equipe da polícia está nesse momento na casa de Joesley Batista, no Jardim Europa, em São Paulo. A procuradora da República, Janice Ascari, que trabalha diretamente com o procurador-geral, Rodrigo Janot, participa da operação. A defesa de Joesley e Saldi considera a prisão desnecessária, alegando que eles cumpririam rigorosamente tudo o que lhes era imposto, desde a assinatura da delação até os desdobramentos do caso. Daqui a pouco, outras informações aqui na Jovem. Farsa política. Se inscreva aí, curta, compartilhe. Provavelmente a sua fé na política ficará abalada. Brasil, inferno socialista. Dia normal. Excelência tem que se acalmar, senador. Se apresentava com seus advogados. 5 minutos antes, o executivo da JF, Ricardo Saldi, chegava em um sedã preto. Ninguém quis falar com os jornalistas sobre a prisão. A tarde avançava e haviam dúvidas. Joesley e Saldi seriam levados ao IML para a realização do exame de corpo de delito? Afinal, essa é a condição para que qualquer pessoa seja levada para uma carceragem. E mais, quando seriam levados a Brasília? No início da noite vieram as respostas. A pedido da defesa, o Supremo Tribunal Federal abriu exceção e determinou que o exame de corpo de delito dos presos seja realizado somente nesta segunda-feira, ao chegarem a Brasília. Um memorando com esta informação foi enviado ao setor de custódia da Polícia Federal em São Paulo. Assim, o documento permite que a polícia mantenha Joesley e Saldi presos, mesmo sem a realização do exame. Em seguida, os dois foram levados para celas no 3º andar do prédio da Polícia Federal. Pois é, nessa segunda-feira eles serão levados para Brasília, mas nesse momento agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal estão nas ruas do Rio de Janeiro para cumprir mandado de busca e apreensão na casa do ex-procurador Marcelo Miller, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. Um carro da Polícia Federal e outro do Ministério Público chegaram ao local por volta das 6 horas da manhã. Aqui em São Paulo, 5 a 7 equipes deixaram a sede da PF na Lapa ainda de madrugada para cumprir mandatos relacionados à prisão de Joesley Batista e Ricardo Saldi. Uma equipe da polícia está nesse momento na casa de Joesley Batista, no Jardim Europa, em São Paulo. A procuradora da República, Janice Ascari, que trabalha diretamente com o procurador-geral, Rodrigo Janot, participa da operação. A defesa de Joesley e Saldi considera a prisão desnecessária, alegando que eles cumpririam rigorosamente tudo o que lhes era imposto, desde a assinatura da delação até os desdobramentos do caso. Daqui a pouco, outras informações aqui na Jovem. Farsa política. Se inscreva aí, curta, compartilhe. Provavelmente a sua fé na política ficará abalada. Brasil, inferno socialista. Dia normal. Excelência tem que se acalmar, senador.
Ainda de madrugada para cumprir mandatos relacionados à prisão de Joesley Batista e Ricardo Saúde. Uma equipe da polícia está nesse momento na casa de Joesley Batista, no Jardim Europa, em São Paulo. A procuradora da República, Janice Ascari, que trabalha diretamente com o procurador-geral, Rodrigo Janot, participa da operação. A defesa de Joesley e Saúde considera a prisão desnecessária, alegando que eles cumpririam rigorosamente tudo o que lhes era imposto, desde a assinatura da delação até os desdobramentos do caso. Daqui a pouco, outras informações aqui na Jovem Farsa política. Se inscreva aí, curta, compartilhe. Provavelmente a sua fé na política ficará abalada. Brasil, inferno socialista. Dia normal. Excelência tem que se acalmar, senador. Se apresentava com seus advogados. 5 minutos antes, o executivo da JF, Ricardo Saldi, chegava em um sedã preto. Ninguém quis falar com os jornalistas sobre a prisão. A tarde avançava e haviam dúvidas. Joesley e Saúde seriam levados ao IML para a realização do exame de corpo de delito? Afinal, essa é a condição para que qualquer pessoa seja levada para uma carceragem. E mais, quando seriam levados a Brasília? No início da noite vieram as respostas. A pedido da defesa, o Supremo Tribunal Federal abriu exceção e determinou que o exame de corpo de delito dos presos seja realizado somente nesta segunda-feira, ao chegarem a Brasília. Um memorando com esta informação foi enviado ao setor de custódia da Polícia Federal em São Paulo. Assim, o documento permite que a polícia mantenha Joesley e Saúde presos, mesmo sem a realização do exame. Em seguida, os dois foram levados para celas no 3º andar do prédio da Polícia Federal. Pois é, nessa segunda-feira eles serão levados para Brasília, mas nesse momento agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal estão nas ruas do Rio de Janeiro para cumprir mandado de busca e apreensão na casa do ex-procurador Marcelo Miller, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. Um carro da Polícia Federal e outro do Ministério Público chegaram ao local por volta das 6 horas da manhã. Aqui em São Paulo, 5 a 7 equipes deixaram a sede da PF na Lapa ainda de madrugada para cumprir mandatos relacionados à prisão de Joesley Batista e Ricardo Saúde. Uma equipe da polícia está nesse momento na casa de Joesley Batista, no Jardim Europa, em São Paulo. A procuradora da República, Janice Ascari, que trabalha diretamente com o procurador-geral, Rodrigo Janot, participa da operação. A defesa de Joesley e Saúde considera a prisão desnecessária, alegando que eles cumpririam rigorosamente tudo o que lhes era imposto, desde a assinatura da delação até os Joesley e Saúde seriam levados ao IML para a realização do exame de corpo de delito? Afinal, essa é a condição para que qualquer pessoa seja levada para uma carceragem. E mais, quando seriam levados a Brasília? No início da noite vieram as respostas. A pedido da defesa, o Supremo Tribunal Federal abriu exceção e determinou que o exame de corpo de delito dos presos seja realizado somente nesta segunda-feira, ao chegarem a Brasília. Um memorando com esta informação foi enviado ao setor de custódia da Polícia Federal em São Paulo. Assim, o documento permite que a polícia mantenha Joesley e Saúde presos, mesmo sem a realização do exame. Em seguida, os dois foram levados para celas no 3º andar do prédio da Polícia Federal. Pois é, nessa segunda-feira eles serão levados para Brasília, mas nesse momento agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal estão nas ruas do Rio de Janeiro para cumprir mandado de busca e apreensão na casa do ex-procurador Marcelo Miller, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. Um carro da Polícia Federal e outro do Ministério Público chegaram ao local por volta das 6 horas da manhã. Aqui em São Paulo, 5 a 7 equipes deixaram a sede da PF na Lapa ainda de madrugada para cumprir mandatos relacionados à prisão de Joesley Batista e Ricardo Saúde. Uma equipe da polícia está nesse momento na casa de Joesley Batista, no Jardim Europa, em São Paulo. A procuradora da República, Janice Ascari, que trabalha diretamente com o procurador-geral, Rodrigo Janot, participa da operação. A defesa de Joesley e Saúde considera a prisão desnecessária, alegando que eles cumpririam rigorosamente tudo o que lhes era imposto, desde a assinatura da delação até os desdobramentos do caso. Daqui a pouco, outras informações aqui na Jovem Farsa política. Se inscreva aí,
curta, compartilhe. Provavelmente a sua fé na política ficará abalada. Brasil, inferno socialista. Dia normal. Excelência tem que se acalmar, senador. Se apresentava com seus advogados. 5 minutos antes, o executivo da JF, Ricardo Saldi, chegava em um sedã preto. Ninguém quis falar com os jornalistas sobre a prisão. A tarde avançava e haviam dúvidas. Joesley e Saúde seriam levados ao IML para a realização do exame de corpo de delito? Afinal, essa é a condição para que qualquer pessoa seja levada para uma carceragem. E mais, quando seriam levados a Brasília? No início da noite vieram as respostas. A pedido da defesa, o Supremo Tribunal Federal abriu exceção e determinou que o exame de corpo de delito dos presos seja realizado somente nesta segunda-feira, ao chegarem a Brasília. Um memorando com esta informação foi enviado ao setor